Ok? Então nós estamos aqui para tomar depoimento do senhor Nestor Cunha Cerveró, a doutora Alessi Brandão. A gravação, o depoimento vai ser gravado, a autorização da defesa do Nestor para ser feito as imagens audiovisual e também vai ser transcrito no essencial. Então, o senhor como colaborador aqui, o senhor tem conhecimento que o senhor tem que falar a verdade, qualquer omissão, qualquer faltando com a verdade, o senhor pode ter a lei de responder criminalmente, pode ter acordo de colaboração com o crime. E é nessa linha que nós vamos seguir. O objeto dessa investigação é um pique que nós instauramos aqui algum tempo atrás. Nós queremos verificar a atuação do ex-presidente Lula na nomeação dos diretores da Petrobras, especificamente na sua nomeação, as questões envolvendo a sua nomeação depois da sua saída da Petrobras para a BR Distribuidora e as questões envolvendo a sonda Vitória 10.000, né? A questão da construção do prédio da nova sede da Petrobras, né? E as questões também envolvendo a PSA e o Nestor Kirchner, nós havíamos conversado em outra oportunidade. Queria que o senhor começasse o depoimento traçando uma linha, na linha de tempo, a partir de 2002, basicamente, quando o senhor já estava, os depoimentos que o senhor já prestou, e que nós vamos tentar reuni-los, né? Quando o senhor estava na Petrobras, já subordinado ao Delcídio do Amaral. Né? Bom, vou fazer uma pequena correção. Eu fui subordinado ao Delcídio do Amaral na diretoria de Gás e Energia de 2000, ou melhor dizendo, no final de 99 até 2001. Tá? O Delcídio saiu da diretoria da Petrobras no final de 2001, coisa de outubro, novembro, por questões de apoio ainda no governo Fernando Henrique, né? Ele assumiu o ministério, o Zé Jorge, né? E exigiu que o Delcídio ou se filiava ao PFL ou sairia na época era o PFL ainda, sairia da diretoria da Petrobras. O Delcídio não quis se filiar, perdeu o cargo e eu ainda permaneci como gerente executivo até fevereiro, melhor dizendo, foi pouco antes do Carnaval de 2002. Isso na diretoria de óleo e gás? Não, na diretoria de óleo, desculpe, como gerente executivo de energia. Isso. Na diretoria de óleo e gás. A diretoria de óleo e gás foi assumida pelo Menezes, que me substituiu na gerência executiva de energia. Então eu passei alguns meses como assistente. Dois diretores me convidaram para ser assistente. O diretor Coutinho, que era o diretor de IP, e o diretor Irani Varela, que era diretor de serviços. Assistente dos... Hein? Como assistente de... Eu tive dois convites para ser... o diretor, ele pode escolher entre todos os funcionários da Petrobras, existe o cargo de assistente de diretor. Todo diretor tem vários assistentes. Não existe um número definido, né? Então, assistente é uma espécie na Petrobras, sempre foi, não sei como um limbo, um asilo, né? O sujeito perde o cargo e tal e vira assistente de diretor, né? Quem já chegou a níveis mais altos, inclusive ex-diretores viram assistente de diretor, né? Então, quando eu perdi o cargo de gerente executivo, quando eu fui substituído pelo Menezes, dois diretores, isso em 2002, me convidaram para ser assistente. Um deles, o diretor Irani Varela, a qual eu acabei aceitando. Aceitei porque foi o primeiro, que era o diretor de serviços, e o diretor Coutinho, que era o diretor de exploração e produção. Eu permaneci até maio, ou melhor, até maio de 2002, quando eu fui convidado pelo Pedro Parente e pelo Mário, que era o presidente da CBEE, uma empresa que durou só 3 anos, foi na época da crise do racionamento, que era a Companhia Brasileira de Energia Emergencial. Como eu era especialista nessa área, eu tinha construído todas as térmicas da Petrobras, meu nome era muito cotado no setor elétrico,
Então eu fui nomeado como assistente do novo presidente da CBE e representante da CBE no Rio, que a CBE ficava em Brasília. Tá? Essa empresa ela durou até 2005, né? Mas eu fiquei do ano de 2002 até ser indicado diretor da Petrobras, eu permaneci como assistente da presidência da Companhia Brasileira de Energia Emergencial. Até que ano mesmo? 2002 só, porque em janeiro eu já assumi a diretoria internacional. Tá. Bom, aí, se tivesse... Como é que foi? Tá meio rápido, mas então... Não, eu posso dar... Tá. Como é que foi a sua nomeação para a diretoria internacional? Pois é, então vamos lá. Com quer dizer, o Delcídio tinha um relacionamento muito bom, nós tínhamos trabalhado juntos, isso tem um depoimento específico sobre isso, toda a questão das termoelétricas, o programa termoelétrico. E, coincidentemente, o presidente Lula é eleito em outubro de 2002 e também o Delcídio é eleito senador pelo estado de Mato Grosso do Sul. Estado esse que tinha o único governador do PT. Naquela época, o único estado que tinha um governador do PT era o Mato Grosso do Sul e era o governador Zeca. Zeca do PT, que também foi reeleito em 2002. Então ele tinha muito prestígio, desfrutava de muito prestígio com o presidente Lula, inclusive ela frequentava a casa do presidente Lula, o Lula frequentava a casa do Zeca lá na fazenda dele no Mato Grosso do Sul. E Delcídio, então, costurou, atuou de forma a que eu fosse nomeado diretor da Petrobras. Originalmente, eu fui indicado e confirmado, até a Dilma me ligou para dizer isso, me dar os parabéns, porque Dilma já tinha sido nomeada futura ministra e fez parte do governo de transição, de outubro até janeiro de 2002 até janeiro de 2003. E durante esses meses foram costuradas as indicações, não só para a Petrobras, como para todas as estatais e bancos públicos e tudo isso. E foi indicado meu nome e aceito para diretor de gás e energia. Originalmente a minha indicação era para ser diretor de gás e energia, que era o lugar que eu tinha trabalhado e que o Delcídio conhecia, né? Isso até dezembro, meu nome chegou a sair na imprensa, que a nova diretoria da Petrobras, o meu nome aparecia como diretor de gás e energia. Acontece que o PT de São Paulo, isso quem me contou depois com detalhes foi o falecido ministro Guxiquem, o Guxiquem que me deu os detalhes, achou que a diretoria de gás e energia deveria ficar com o PT e particularmente na pessoa do Hildo Sauer. Hildo Sauer é um dos fundadores, é doutor da USP, né? Fundador do PT, e tem um trânsito muito grande na liderança do PT em São Paulo, e o PT de São Paulo é o núcleo forte do partido. E levaram para o Lula que o PT de São Paulo não aceitaria outra indicação. Inclusive eles queriam fazer também o ministro de Minas e Energia, que seria o Pinguelli. A Dilma foi na época foi considerada uma estranha no ninho, porque Dilma não era PT de puro sangue. Dilma era do PDT do Rio Grande do Sul e mudou para o PT com a mudança do Olívio Dutra, lá do governo, tudo isso. Então eles queriam ocupar o Ministério de Minas e Energia, com o Pinguelli, e o Luiz Pinguelli Rosa, né, que é o presidente da Copa, o diretor da Copa, no Rio, que acabou sendo nomeado presidente da Eletrobras. E o Hildo como diretor de gás e energia da Petrobras. O Lula aceitou a nomeação do Hildo e aí chamou o Zeca e disse, olha, a diretoria de gás e energia já foi, quer dizer, ele e o Zé Dirceu, que eram o Zé Dirceu que fazia o mapeamento dos nomes, isso me foi dito pelo Silvinho também, né, que era o operador, tinha um caderno enorme com todos os cargos e quem era a indicação de quem, tudo isso, Silvinho Pereira, né? E me disse isso, olha, seu nome foi
o Delcídio me ligou muito chateado, que tinha sido comunicado ao Zeca que ele não mais indicaria o diretor de gás e energia da Petrobras. E que o Zeca tinha ficado muito chateado, porque era um desprestígio, afinal de contas ele como governador tinha feito uma participação decisiva na eleição, o Lula, tudo isso. Aí disseram para ele que ele podia escolher outra diretoria. Só que as diretorias já estavam mais ou menos ocupadas, né, porque todo mundo tinha seus padrinhos, suas indicações. E aí ofereceram a diretoria internacional, chamava o Delcídio, e o Delcídio não gostava na época que a gente... na época que nós trabalhávamos juntos, a gente teve algumas embates. O Delcídio particularmente, um diretor de gás internacional, né? E aí eu falei para ele, olha, Delcídio, a diretoria internacional, até pelo que eu conheço do presidente Lula, tem todas as possibilidades de ser uma diretoria com um crescimento grande, né? O Lula tem uma visão, isso se confirmou ao longo dos meus 5 anos, de expansão internacional. O Lula, só para fazer um parênteses, quando eu entrei na diretoria internacional, a Petrobras estava em 8 países. E muito apoiado e com recomendação do Lula, quando eu saí, nós estávamos em 26 países. Toda a América Latina, a Petrobras passou, eu abri escritório em todos os países da América Latina, abri escritórios locais que fui, com o Lula apoiando, abrimos escritórios no Irã, que era a embaixada americana, toda semana mandava um representante falar comigo que a gente tinha que fechar o escritório no Irã. Então eu fiz ver ao Delcídio que a diretoria internacional tinha um potencial de crescimento e de representatividade muito grande, né? Ele falou, você tem que convencer o Zeca. O Zeca está muito irritado e ele não quer saber mais, que não vai nomear diretor nenhum, falou, se aborreceu com o Zé Dirceu. E se você convenceu o Zeca, tudo bem. Então você vai a Brasília, e o Zeca está no Mato Grosso do Sul, tem uma espécie de uma embaixada lá, os estados têm, né? Um escritório lá em Brasília, que ele está lá essa semana. Aí lá fui eu, conversar, eu já conhecia o governador Zeca, né? Na época da diretoria de gás e energia, nós tínhamos, por questões da negociação de gás, Mato Grosso do Sul, onde entra o Gasol Bolívia, né? Fui conversar e o governador Zeca sempre foi muito gentil comigo, né? E ele, doutor Nestor, sempre me chamou de doutor Nestor, por favor. Aí eu expliquei, governador, tem essa possibilidade. E, mas o que isso beneficia o Mato Grosso? O que o meu estado vai ganhar com isso? Olha, nós temos uma série de interfaces que o Mato Grosso do Sul, o senhor sabe disso, o senhor é homem da fronteira. Nós pretendemos expandir para o Paraguai, porque ele tem família no Paraguai, acontece essa história para ele. E todo o gás da Bolívia, nosso principal parceiro hoje na América do Sul é a Bolívia. Então há uma série de investimentos que podem ser feitos em Mato Grosso do Sul ou na fronteira com a Bolívia, que vão beneficiar o seu estado. Ele gostou muito dessa minha sugestão, a minha intenção, e falou, então eu vou apoiar o seu nome, né, que ele fala, o seu nome, para a diretoria internacional. E aí ele ligou para o Zé Dirceu, o Zé Dirceu já tinha oferecido para ele a alternativa, e aí meu nome foi confirmado na diretoria internacional. Quem era para ser antes, se não fosse o senhor, quem era para ser na diretoria? Não tinha nome, né? Porque a diretoria internacional não era assim uma diretoria que despertasse interesse, né? Por isso que ficou, ela seria o patinho feio da diretoria. Na época que o Delcídio foi diretor, das 6 diretorias, o patinho feio, que tinha menor orçamento, isso continuou sendo assim, mas só que menor orçamento, eu tinha um orçamento de 15 bilhões de dólares para investimentos, né? E esse interesse na nomeação dos diretores, eu falo especificamente na diretoria internacional, que havia esse grande interesse na nomeação desses diretores todos, cada um tem o seu diretor específico.
Cada um tem a origem de onde vem o patrocínio, né? E fundamentalmente, doutor Paulo, é a questão da possibilidade de desenvolvimento de negócios, né? De grandes negócios e grande arrecadação, né? Isso depois eu ilustro mais adiante, quando eu fui para ser substituído, que o pessoal do PMDB da Câmara, né? Colocou até como condição que, se eu quisesse continuar, não havia problema nenhum, desde que eu aportasse mensalmente a quantia de $700 mil em favor da bancada do PMDB. Então já na origem então, das nomeações, das escolhas dos diretores, havia essa ideia de que os diretores seriam nomeados para arrecadar. Então. Isso é histórico na Petrobras e nas outras estatais. Isso não é um fenômeno surgido com Lula. Isso é uma tradição. Isso já vinha. Sempre existiu. Não só na Petrobras, como na Eletrobras, Furnas. Furnas temos o caso amplamente citado, do Dimão, né? Do Dimas Pimenta, que abastecia todos os partidos. Então você sabia que já você nomeado diretor de qualquer óleo e gás ou diretor da área internacional, você deveria arrecadar para alguém. Não havia no meu caso não houve, nesse aspecto, eu tenho que, também já dei esse depoimento, o responsável, vamos chamar assim, embora tenha sido o Delcídio que articulou a minha indicação, mas o responsável, o patrocinador final, que foi o governador Zeca, né, ele nunca me pediu nada. É um negócio que sempre me chamou a atenção, porque eu fiquei ele foi governador até 2006, eu tive até me despedindo dele em Mato Grosso, agradecendo o apoio e tal. Ele, a não ser pedindo para receber aliados políticos, mas nunca houve um pedido explícito de apoio de campanha, nada, vantagem devida, nada por parte do Zeca. Nem para ele, nem para a correligionária. Nem para ele, nem para a correligionária. Nem para o partido, diretório, nada. Mato Grosso. A única coisa que ele, ao longo desses anos, me pediu, algumas vezes, depois até na BR, foi para receber alguns amigos, tinham interesses e tal, mas sem que isso tivesse sido explicitado na forma de, não, eu preciso, como foi claramente explicitado por outros políticos que eu cito nos meus depoimentos. Muito bem. Então, em 2003, então, em janeiro de 2003, eu assumi a diretoria internacional. Muito bem. Qual foi o papel do Lula na nomeação do senhor na diretoria internacional? O papel de referendar a escolha que tinha sido feita pelos assessores dele, pelo principal assessor dele, o principal homem do governo, isso todo mundo sabe. Os primeiros 3 anos de governo Lula, a principal figura do governo era o ministro Dirceu. Tá. O senhor citou que manteve contato com o Delcídio do Amaral, com o próprio Zeca do PT, e com mais que o senhor teria mantido contato para que essa nomeação saísse? Não, só com o Delcídio. Não, eu visitei o Senado, fui levado, conversei com o presidente Sarney. O Delcídio me recomendou que eu falasse com o Sarney, porque o Sarney é um homem dito pelo Deus, que o Lula escutava muito. O Sarney é uma pessoa muito gentil, me recebeu muito bem. Falou, não tenho problema nenhum em indicar seu nome. Pediu a secretária para anotar, que ia mandar uma recomendação para o Zé Dirceu, mas muito na linha de uma troca de gentilezas. Não, ele nunca foi meu patrocinador. Foi mais para o Delcídio que sugeriu, é bom você conversar com o presidente Sarney, porque o Sarney é uma espécie de guru, ou seja, a palavra que o Lula respeita muito, o próprio Zé Dirceu, né? Ele foi muito importante nas articulações políticas durante a eleição do Lula, né? Em 2002. 2002. Isso. Então, o senhor assumiu então a diretoria internacional em janeiro de 2003. Exatamente. Muito bem. Então, você pode prosseguir. Bom, aí, comecei a desempenhar as funções na diretoria internacional, seguindo essa orientação, né, contrariando inclusive, porque a diretoria internacional era uma novidade na Petrobras. A Petrobras tem atividade internacional desde a década de 70, aliás, desde a década de 60.
mas mais fortemente a partir da década de 70 com a crise do petróleo, mas sempre através da subsidiária Braspetro, né? A Braspetro, com a criação da diretoria internacional no ano de 2000, quando Felipe Rastu fez uma grande reestruturação na Petrobras, né? Ele extinguiu a Braspetro e criou a diretoria internacional, de uma forma de dar mais solidez ou mais respaldo, porque a Braspetro era administrada separadamente da Petrobras, né? Tinha um orçamento separado, tinha atividades que não passavam pela aprovação da diretoria da Petrobras, mas o Felipe Rastu, até seguindo uma recomendação do diretor Coutinho à época, resolveu criar a diretoria internacional e extinguiu a Braspetro. E dentro dessa, o Lula herdou essa visão de internacionalização, né? E deu todo o apoio para que a gente, então, mal entrei, antes de abrir o escritório em Cuba, eu fui convidado pelo Fidel Castro para visitar a ilha, né? Nós tínhamos tido no passado um escritório de representação, mas a ideia era investir na produção de petróleo em Cuba, né? E eu fui então convidado pelo governo Fidel, fui recebido na época o Fidel estava viajando, vice-presidente, que depois até caiu em desgraça, o Carlos era o ministro das Finanças que tinha equilibrado, depois se indispôs com o Castro. Houve uma comissão especial para me receber 3 ministros de Estado, né? Porque a gente abriu o escritório em Cuba, abrimos o escritório em países que foram muito criticados na época pela imprensa e tal, porque eram países de terceiro mundo. Aumentamos significativamente, aí entra um aprofundamento das relações com a Venezuela. Eu estive jantando pessoalmente com uma mesa com 4 pessoas com o presidente Chaves, porque com todo o apoio do Lula. Foi uma forma que o Lula encontrou, não sei se o senhor lembra, mas nessa época havia uma grande discussão sobre a refinaria do Nordeste. E todos os estados do Nordeste queriam ser a sede da nova refinaria. E Lula já tinha escolhido Pernambuco. Uma questão de ele ser pernambucano, já tinha feito um acordo na época com o governador Jarbas Vasconcelos, mas ele não queria ter o desgaste de ser ele a decidir, porque a Petrobras fez um estudo genérico, ou seja, havia 4 estados que se destacavam, então qualquer um podia ser escolhido, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de logística. Podia ser no Ceará, podia ser no Maranhão, podia ser na Pernambuco, podia ser... Quer dizer, não havia a Petrobras subiu em cima do muro, nosso pessoal técnico. E aí, uma maneira de decidir sem desgaste político foi transferir essa decisão para o presidente Chaves. Eu negociei isso lá, porque nós fizemos um grande acordo com a Venezuela, não só para a parceria na refinaria, como a gente recebeu campos de produção em Carabobo, na bacia do Orinoco, que é a maior reserva mundial de petróleo, recebemos blocos de gás no offshore venezuelano. Então foi um grande acordo e Chaves, então, houve um almoço comemorativo, a PDVSA fez um estudo onde recomendou que a refinaria fosse em Pernambuco. Então o ônus do desgaste deixou de existir para o Lula e passou a ser uma decisão da PDVSA. A PDVSA, com uma questão de estudos econômicos e tal, teria recomendado a Petrobras que escolhesse Pernambuco para ser a sede da refinaria. Inclusive, foi dado o direito ao Chaves de batizar a nova refinaria, daí o nome de Abreu e Lima. Abreu e Lima era filho de um padre em Pernambuco, participou da revolução, aquela do Frei Caneca, né? Não esqueci o nome do movimento, que fugiu do Brasil e se asilou na Venezuela, e foi companheiro de Simão Bolívar. Daí o nome Abreu e Lima, indicado pelo presidente Chaves. Então, quer dizer, tudo isso fez parte de uma política de internacionalização, forte política de internacionalização, totalmente apoiada pelo presidente Lula. Pelo que você me diz, então, o presidente Lula não só apoiava, mas também participava diretamente da formação dessa política em termos de Petrobras? Não diria tão fortemente assim, mas ele dava, através do presidente da época, que era o Zé Eduardo Dutra, o falecido Zé Eduardo Dutra, quer dizer, recomendava que eu mantivesse aquela linha no caso específico, esse caso da Venezuela, foi uma negociação direta.
Mas nas outras, o Irã, por exemplo, ele foi surpreendido com a minha decisão de abrir o abrir o escritório no Irã, mas apoiou. Entendeu? Então, em outros países que eu abri, aqui na América do Sul, na África. Tá. E como é que o senhor tinha esse contato? Como é que eram tratados esses contatos? Como é que era passado essas diretrizes? Através eu nunca discuti. A única vez que Lula falou pessoalmente comigo sobre a questão de... aliás, foram duas vezes. Uma quando eu abri o escritório em Cuba, que ele me elogiou pessoalmente, porque a gente de vez em quando se reunia lá. Ele ia em Brasília, ele participava. Ele me elogiou por fato de ter aberto um escritório em Cuba. E anos depois, quando a gente fechou o escritório em Cuba, ele me chamou a atenção porque eu não devia ter fechado o escritório em Cuba. Mas eu fiz essa pergunta que o senhor falou. O presidente Lula apoiava. Sim, mas apoiava Lula, através do... Mas isso vinha através do Dutra, né? Do Dutra, que era o presidente. Da Petrobras. Aí depois do Gabrielli, né? E do Gabrielli depois. Muito bem. Então chegamos aqui só para fechar a questão dos apoios. Então, para a sua indicação da diretoria internacional, nós temos o Zeca do PT, o Delcídio, o José Dirceu, o próprio Lula, obviamente, e a presidente Dilma. Dilma me conhecia já, Dilma referendou, tanto que Dilma, a presidente Dilma chegou a me ligar na época, porque a Dilma tinha apoiado meu nome para a diretoria de gás e energia. A Dilma nunca gostou do Ildo. Eles tinham profunda desavença. Inclusive, o Ildo se especializou em fazer artigos combatendo a política energética da Dilma. Eram dois desafetos da Dilma. O Ildo em São Paulo e o Pinguelli aqui no Rio. Aqui não, no Rio. No Rio de Janeiro, né? Então, a Dilma ela foi voto vencido na nomeação do Ildo. E trabalhou o tempo todo para a substituição do Ildo na diretoria de gás e energia. Obviamente, o senhor está aqui como colaborador em função de fatos ilícitos praticados no âmbito da diretoria internacional. Né? Queria que o senhor especificasse esses fatos para constar no depoimento, né? E a forma que se dava em relação ao produto da arrecadação dessas vantagens devidas ou propinas, né? Para partir do segundo ponto do depoimento. Né? Então, desde lá de trás, né? A primeira pergunta que eu faço, a nomeação, o senhor até já respondeu, a nomeação para a diretoria internacional sua visava, então, a obtenção dessas vantagens, a arrecadação, né? Isso confere. Sim. Né? Agora, de que forma se davam essas arrecadações e como é que elas funcionavam? Traçando a linha de 2003 até o final. Vamos lá, se eu conseguir me... Bom, não havia, isso que eu já enfatizei, eu não tinha na diretoria internacional nenhum tipo de compromisso pré-estabelecido em termos de percentuais ou em termos de arrecadação. Né? Como eu falei, o meu patrocinador, o Zeca, nunca tinha me pedido nada. Então, não havia um compromisso que... Primeiro porque a gente não tinha uma realização orçamentária significativa em comparação com as demais diretorias. Né? Esses 15 bilhões de dólares que eu me referi é para 5 anos, não é anual. Né? Era o orçamento, porque a Petrobras faz o planejamento quinquenal. Então, na realidade, o primeiro pedido de arrecadação surge com a eleição de entre 2004 e 2006, mais 2006, porque até 2005 nós tivemos a negociação da refinaria de Pasadena, né? Começou em 2005 e se encerra em 2006. Mas já o Delcídio vinha, a expressão é fazendo caixa, né? Porque o Delcídio foi candidato ao governo de Mato Grosso do Sul em 2006. Então o Delcídio me pediu que eu deveria contribuir para a formação desse caixa, né, da campanha de 2006. Deles só ou de mais gente? Dele. O Delcídio só se referiu, inclusive que consta na questão da propina de Pasadena, que eu digo que uma parte foi da minha parte,
direcionei uma parcela para a campanha do Delcídio. Então eu acertei com o Delcídio no final de 2005, 2006, que eu poderia contribuir com 2,5 milhões de dólares para a campanha dele. Então foi a primeira arrecadação, vamos chamar assim, em termos de apoio partidário, apoio político, né? E esses 2,5 milhões, 1,5 milhão foi uma parte da propina de Passadino, né? Inclusive sacrificando a minha parte, porque já estava dividido, e o Delcídio fez muita pressão, então para evitar fugir dessa pressão, eu abri mão de 1,5 milhão, e isso foi direcionado para o Delcídio, e depois a gente complementou com outras arrecadações, os 2,5 milhões até 2006. Tá? Outras arrecadações. Bom, aí, além das arrecadações, são as que constam dos meus depoimentos, que as principais é a sonda Petrobras 10.000, né? Sendo que aí a principal contribuição já não foi mais para o Delcídio. Aí nós temos que fazer um parênteses aqui. Um parênteses, isso, porque aí que acontece? Bom, então vamos só suspender um pouquinho, eu quero